Você sabe presenciar quando alguém está tendo um infarto ou uma parada cardiorrespiratória? E se alguém passar mal em casa, até o SAMU chegar, você sabe o que fazer? Pois o Júnior Espíndola está na externa e tem um convidado especial para explicar para a gente como prestar os primeiros socorros. Agora é hora, então, gente, de prestar muita atenção. É isso, né, Juninho? Boa tarde! Boa tarde, Tata. Boa tarde, o pessoal ligado com a gente aqui no Ver Mais. Exatamente, é hora de prestar muito atenção a essas dicas. Inclusive, eu conversava com o nosso convidado aqui, o Rogério Barcala, ele que é coordenador do SAMU Extremo Oeste, né, falando um pouquinho pra gente por aqui, sobre algumas dicas importantes. Tinha muitas coisas aqui, Tata, que eu não sabia, algumas dicas bem importantes. Vamos começar com essa pergunta da Tata, Rogério, falando um pouquinho sobre como agir nesse momento, qual o primeiro atendimento. Está lá em casa, um parente, um vizinho, teve um infarto. E aí, o que eu devo fazer? Boa tarde. Boa tarde a todos. Acho que a primeira coisa importante para fazer é identificar o início do sintoma, que normalmente, na maior parte dos pacientes, é dor torácica, né, como o doutor estava explicando ali no estúdio. Esse paciente pode estar tendo um infarto ou não, mas se ele tiver fatores de risco, e acho que o colega vai comentar depois desses fatores de risco, a chance dele estar tendo um infarto é maior. Bom, nessa situação da suspeita do infarto, tem duas coisas importantes que a gente pode identificar. Se o paciente tem como ir até o hospital, tem alguém que possa levá-lo, né, um veículo próprio, ou vizinho, alguma outra coisa, é importante que a gente desloque o mais rápido possível para o hospital, porque tempo é músculo. Quanto mais tempo aquela artéria ficar fechada, pior é para o prognóstico do paciente. O SAMU tem na central de regulação médicos, reguladores, que podem orientar, inclusive alguma medicação que o paciente já tome, já seja prescrito que pode tomar, e orientar para onde ir nesse caso, né, o local mais próximo. Agora, há situações em que o paciente não consegue se deslocar por meios próprios, né? Seja porque ele não tem ninguém naquele exato momento, ou seja porque, por exemplo, ele perdeu o nível de consciência num episódio de infarto, né? Teve uma síncope ou mesmo uma parada cardiorrespiratória que pode advir a várias situações, entre elas uma situação de infarto. Nessa situação, eu acho que a gente tem que entender algumas coisas importantes. Por exemplo, o paciente perdeu o nível de consciência depois do episódio de dor torácica, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar se ele responde. E isso a gente orienta para leigo, é um pouco diferente do que para profissional de saúde, mas qualquer leigo em casa, qualquer pessoa em casa, pode chamá-lo e fazer um estímulo mais vigoroso, geralmente na altura do ombro, porque isso não machuca, e ver se ele faz algum movimento ou alguma resposta. Se ele emitir algum som, fizer algum movimento muscular, qualquer que seja a resposta, mesmo que pequena, ele não está em parada cardiorrespiratória. Mas ele não respondeu de qualquer forma, a primeira coisa a fazer é ligar 192, entrar em contato com o SAMU, tenha calma para passar endereço, posição, porque às vezes o pessoal está um pouco mais assustado, mas endereço, ponto de referência é muito importante para a gente, para chegar no local mais rápido. Depois que você chamou ajuda, o ideal é você ir lá e ver se o paciente respira. Isso pode ser feito, por exemplo, no telefone viva voz, né? Ao mesmo tempo que você está falando com o pessoal do SAMU, você está respondendo ao paciente. Ou se tiver em duas pessoas, uma pessoa chama ajuda e a outra fica no telefone com o paciente. Então, o paciente está inconsciente, não respondeu a nenhum chamado e a um estímulo vigoroso, vê se ele respira. Se ele não respondeu e não respira, é provável que ele esteja uma parada cardiorrespiratória. E aí o ideal é que a gente começasse um suporte básico até que chegue o suporte avançado no local. Aí a gente pode conversar um pouquinho sobre treinamento, mas o ideal é que a gente treinasse toda a população. O médico do SAMU é treinado para orientar o paciente a fazer algo até que o hospital chegue lá, até que a nossa ambulância chegue lá. Às vezes a pessoa não está muito desesperada, né, muito assustada e não consegue receber essas orientações e saber como conduzir o quadro. O ideal é que a gente tenha treinamento com todo mundo, que isso facilitaria, né? Inclusive a pessoa ser orientada nesse caso. Até para vocês, né, Barcala? Porque a pessoa que não tem uma noção nenhuma é complicado, né? A pessoa que já tem uma noção, que teve um treinamento, que sabe como agir nesses momentos, fica muito mais fácil até mesmo uma orientação por telefone, vai saber o que fazer, né? Isso. É importante entender que é o seguinte, nessa situação especificamente, que o paciente não responde e não respira, tá? Se ele estiver respirando, não é parada cardiorrespiratória, não deve ser iniciado nenhum suporte básico, nenhuma massagem cardíaca. Mas no caso dele não responder e não respirar, a gente, na realidade, é melhor qualquer massagem do que massagem nenhuma. Isso é uma coisa importante para saber, que a gente tem estatísticas que numa parada cardiorrespiratória, para cada minuto sem suporte básico, sem massagem cardíaca, o paciente diminui em 10% a chance de sobrevivência depois do hospital.
Às vezes ele até chega no hospital, a gente consegue reverter, ele vai para UTI, vai para hemodinâmica, mas muitas vezes ele tem lesão cerebral que é incompatível com a vida e o paciente acaba indo aqueles quadros de morte encefálica, né? Que aí não tem nem o que a gente, nem o que o colega da hemodinâmica, e nem o que o pessoal da UTI consiga fazer nesses casos. Então o ideal é que a gente treinasse realmente o maior número de pessoas. Nós já tivemos casos no SAMU em que o médico regulador orientou, até teve uma situação emblemática que a pessoa fez massagem na própria mãe dela, que conseguiu estar calmo o suficiente para receber essa orientação e fez massagem cardíaca na mãe. Depois chegou a nossa ambulância e conseguiu resgatá-la. E a gente tem várias situações em que a pessoa está tão assustada e tão nervosa que ela não consegue nem receber essa orientação. O ideal para diminuir o nível, todo mundo vai estar assustado, né? Isso a gente não espera nada diferente. O ideal para diminuir esse nível de susto dela e melhorar um pouco a capacidade de resposta é que a gente conseguisse treinar o maior número de pessoas, né? Se tivesse alguém pouco treinada, talvez ela conseguisse receber essa orientação de forma mais adequada. Agora, Barcala, uma outra questão que tem muita dúvida, né? Quando saber, porque é diferente a situação, tem muita gente que confunde a parada cardiorrespiratória com um infarto. Existe diferença e é importante explicar também essa diferença. Explica um pouquinho para nós a diferença, características de cada uma. Total diferença, né? Um infarto é uma obstrução de uma artéria que irriga o coração, né? De uma coronária, que a gente chama. A partir do momento que você tem aquela obstrução daquela coronária, você tem uma parte do músculo cardíaco que não está recebendo sangue e, portanto, não está recebendo oxigênio. Se a gente não desobstruir essa artéria, né, que é feito com algumas medicações, trombolítico e com a hemodinâmica de preferência, essa parte do coração que então recebe sangue, ela acaba morrendo ao longo do período, né, ao longo do tempo. Mas essas células do músculo cardíaco, elas são mais resistentes do que as células cerebrais. Então, um paciente está infartando é uma emergência médica, não tenha dúvida disso. Quando a gente tem uma parada, esse coração pode ter uma arritmia, quando a gente tem um infarto, desculpa, esse coração pode ter uma arritmia, por exemplo, só para citar um exemplo mais simples, e essa arritmia levar a um quadro de parada cardiorrespiratória. A partir desse momento que o coração não está batendo, nosso problema não é só mais o músculo cardíaco que estava obstruído. Nosso problema é o músculo cardíaco e agora o cérebro que passa a não receber mais sangue, porque o coração não está batendo, não está mandando esse sangue com oxigênio para o cérebro. Então, a parada cardiorrespiratória é uma situação ainda muito mais grave, né? Porque a gente passa a ter um tempo muito menor para conseguir algum suporte sanguíneo para o cérebro, porque as células cerebrais têm um tempo de vida, tem um tempo de isquemia, que a gente chama, né, que é essa ausência de sangue e de oxigênio, muito menor do que do músculo cardíaco. As duas situações são emergências, mas uma parada cardiorrespiratória, que pode vir por várias situações, mas um infarto é uma delas, sem dúvida, é uma situação de absoluta emergência e por isso é importante também o pessoal tentar identificar nesses casos que eu comentei de parada cardiorrespiratória, seja ele vindo do infarto ou não. Tata, você tem pergunta aí para o Barcala, está aqui à disposição também para responder a sua dúvida aí. Pode fazer a pergunta. Juninho, tem uma pergunta assim. Eu queria ver se tem como a gente... A primeira pergunta, rapidinho. A pessoa que está ali, está respirando, o que a gente faz? A gente deixa ela deitada, coloca ela sentada, tira a roupa, coloca a roupa, dá água, não dá? O que a gente faz para a pessoa que está consciente? Perfeito, ótima pergunta. Só precisamos diferenciar o que é consciente de respirando. Ela pode estar inconsciente, não estar respondendo, e ainda assim estar respirando. A primeira coisa é que ela não respondeu, tem que chamar socorro, né? Pode chamar o SAMU e a gente, ou o Corpo de Bombeiros, caso não tenha SAMU no seu município, e o socorrista vai até lá para te ajudar, independente de estar respirando ou não. Em ela estando respirando, a gente não começa a massagem, essa é a primeira coisa. Então, se não for trauma, ou seja, se o paciente teve um infarto, que é o que a gente está comentando, se não for um paciente que caiu de altura, foi atropelado, o ideal é que a gente vire esse paciente de lado, porque aí a gente libera as vias aéreas dele. O paciente que está inconsciente, ele tem uma dificuldade maior para respirar. A língua, ela acaba caindo, ela obstrui parcialmente essa respiração. Se o paciente tiver salivação exagerada, se o paciente tiver alguma coisa na boca, isso costuma obstruir a via aérea e ele começa a ter dificuldade para respirar. Então, a gente virar ele de lado faz com que a gente já desobstrua se tiver algum líquido, se o paciente vomitar, alguma coisa nesse sentido. O ideal é virar e segurar a cabeça dele, se estiver em duas pessoas, de uma posição neutra, né? Para ele não ficar nem com ela dobrada para um lado nem para o outro. Se a pessoa tiver um pouquinho mais de treinamento, existem algumas manobras simples de desobstrução da via aérea, como, por exemplo, elevar o queixo e a cabeça nesse sentido. Só esse movimento já abre a via aérea, nesse caso de paciente inconsciente, e já melhora também
a respiração dele. Isso vale para o paciente que desmaiou por qualquer razão, isso vale para o paciente que está em crise convulsiva, isso vale para o paciente, ou seja, que não está com uma parada respiratória, né? Uma parada cardiorrespiratória. Se tiver algum objeto na boca, o ideal também é que seja retirado, desde que ele não esteja tendo crise convulsiva, para não machucar o dedo, né? Mas para um paciente de infarto, por exemplo, tiver algum objeto na boca e tiver visível, né? Ninguém tem que ficar fazendo exploração da cavidade. Se estiver visível, você pode retirar também para poder desobstruir aquele objeto não ser aspirado, tá? Muito bom. Mais alguma pergunta aí, Tata? Então, na verdade, eu queria ver se você emprestava seu peito rapidinho para ele só ensinar como é que a gente faz essa massagem, Juninho. Em pé mesmo, a gente bate, o que a gente faz na hora? Tem como? Prestamos. Empresta, eu empresto, tranquilo. Pode ser? Tem problema? Vamos tentar explicar um pouco aqui e eu já me comprometo a vir de um outro momento que a gente possa trazer alguns bonecos e algumas pessoas para mostrar isso de forma mais adequada, tá? Então, só o básico, assim, então o que a gente pode fazer faz? isso com outros profissionais do SAMU num outro momento, a gente fica à disposição para ensinar isso, a gente Ótimo. sempre está à disposição para ensinar isso para a população. Então tá. Mas tem algumas dicas importantes. Primeira coisa importante é que a gente tem que apoiar, não é o meio da mão, é a região tenar e hipotenar, que é essa parte mais da base da mão. Tá. Porque, na verdade, é onde vai ser o nosso dispositivo de força maior, né? Se eu apoiar o meio da mão, a força vai estar sendo feita aqui. Então, essa região é que tem que estar apoiada no tórax. Tá. Em que local no tórax? A gente vai pegar aqui como referência, aqui o colega, eu vou pegar aqui e tentar palpar de baixo para cima. Quando a gente termina o abdômen aqui, tem um ossinho, que a gente chama de apêndice xifoide, é uma pontinha do osso aqui. A gente pega uns 2 centímetros acima desse osso e a gente vai colocar essa região tenar e hipotenar bem no meio do peito aqui. Tá. Então, essa região tenar e hipotenar, no meio do externo, a 2 centímetros acima do apêndice xifoide, que é esse ossinho ali. Ok. Para homem, tem uma referência mais fácil, que é entre os 2 mamilos. Então, se for homem, a gente pode usar os 2 mamilos nessa região. Ok. Achando a posição, eu tenho que colocar esse dispositivo de força para que eu não faça muita força. O que é comum dos pessoal fazer é esse movimento de tentativa de massagem. Tá. Isso aqui é pouco efetivo. Na realidade, a gente estica o braço, o cotovelo tem que estar bastante retificado e o ombro alinhado com o cotovelo. Entendi. Então, eu vou tentar simular aqui se fosse mais ou menos nesta região, só que perpendicular a ele. Tá. Com o ombro e cotovelos alinhados, a gente faz compressão de mais ou menos 5 a 6 centímetros e deixa retornar até o total. É muito importante retornar. Tá. Quando a gente deixa o tórax retornar, o coração enche de sangue e a gente consegue bombear sangue de novo. Entendido. Quanto é essa frequência? A gente tenta fazer uma frequência de mais ou menos 100 a 120 movimentos por minuto. Eu sei que é muito difícil a gente saber na frequência se está na frequência correta. Quando a gente treina algumas músicas para o pessoal também Vamos passar a música rapidinho, porque senão a gente vai ter que cortar. Tem uma música do Baby Shark, e a gente costuma treinar o pessoal dessa forma. Então, a compressão é de 5 a 6 centímetros, a gente faz uma frequência de 100 a 120 por minuto, a gente deixa retornar o tórax todo. Isso é uma coisa importante para a gente explicar para leigo. Para leigo, a gente não ensina a fazer respiração. Tá? Porque a respiração é muito pouco efetiva para leigo, para pessoas não treinadas, e a gente perde tempo de compressão. Então, se você em algum momento tiver orientação para fazer isso, faça só compressão até chegar o socorro, né? Até chegar a ambulância do SAMU, que você já está fazendo muito para aquela pessoa que está ali. E outra coisa importante é lembrar que você só vai fazer isso naquele paciente que não está respondendo e nem respirando, tá? Se ele estiver respirando, aquela decúbito lateral e esperar a ambulância do SAMU. Muito legal essas dicas, obrigado ao Rogério Barcala, participando com a gente por aqui, coordenador do SAMU. Trouxe dicas valiosíssimas, né, Tata, para o pessoal que acompanhou com detalhes. Tem muita informação importante que o pessoal acompanha no Ver Mais de hoje. Voltamos ao estúdio, é contigo, Tata. Obrigada, querido. Eu não sabia que ia ser tão longa a explicação, mas espero que você em casa tenha prestado atenção.